Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, às 8 horas da noite, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Vitor Baggio, tá? Quiroprático, para a gente poder ter uma live bem legal sobre saúde, que eu acho que vai ser muito relevante aqui para vocês, tá bom? Deixa eu já aceitar aqui o compartilhar aqui na minha tela. Acho que vai dar tudo certo. Apareci agora? Estou aí. Oi, Vitor. Olha, eu não consigo te ver, mas vamos levar a live desse jeito, porque pode ser uma coisa só Tá para mim. Deixa eu certo. perguntar aqui, pessoal, todo mundo que está aí na live está conseguindo ver tanto eu quanto o Dr. Vitor na tela? Me respondam, por favor, sim ou não? Porque para mim, eu só estou me vendo. Vitor, você está vendo a tela dividida? Eu estou vendo o senhor normalmente. Mas você se vê na tela Sim, também? me vejo normalmente. Bom, tudo bem, eu acho que para mim aqui deu alguma coisa. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Mas tá bom. Então vamos lá, Vitor. Acontece. É, é um prazer estar contigo aqui, sabe? Muito obrigado por ter aceito o convite para fazer essa live comigo. E assim, eu queria que você se apresentasse, né, para a minha audiência, e Certo. depois eu vou fazer uma leve apresentação minha também para a sua audiência, afinal de contas, essa live depois ela vai ficar Certo. gravada e eu vou espalhar em todas as minhas redes sociais, no YouTube, e companhia. Maravilha. Então é legal ter a apresentação dos dois. Vai lá, por favor. Primeiro, um prazer. Muito obrigado. Eu já acompanho o trabalho do senhor já há um bom tempo. Venho acompanhando as lives do senhor. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Ter sido convidado pelo senhor para participar de algo que eu já venho acompanhando há tanto tempo, que nunca imaginava que seria convidado para poder Ah, fazer que parte isso. de um evento desse. É, Meu nome é Vitor, eu tenho mais de uma formação, não sou apenas quiropraxista por formação, eu sou fisioterapeuta também, sou profissional de educação física, bacharel, e sou especialista na área de fisiologia. Estive envolvido em vários grupos de pesquisa na área de geronto e geriatria, que me fez ingressar de cabeça na fisiologia geriátrica, né? Então, o processo de envelhecimento ativo vai de encontro com o que a gente defende, tanto o senhor quanto eu, com relação ao que está escrito no seu livro e a respeito das escolhas que a gente traz no nosso dia a dia e as consequências que essas escolhas traz consigo, né? Então, é isso. Minha formação, eu tenho mais de uma formação, tenho a minha especialização, minha especialidade em cima do processo da fisiologia e da gerontologia. Envelhecimento saudável, né? Ciência do envelhecimento e do envelhecimento saudável, né? Exatamente. Evitar a senilidade precoce, né? Que a gente tenha o que a gente chama de senescência, um bom envelhecimento, um envelhecimento ativo. Qual que é o grande o equívoco das pessoas? Quando se fala de envelhecimento ativo, as pessoas esquecem que a partir do momento da concepção, nós já estamos envelhecendo. É um processo contínuo até chegar na fase final, né? Então, o envelhecimento ativo ele se dá desde do início, dos bons hábitos quando jovem, da pré-adolescência, para evitar aquela obesidade precoce, da adolescência, para continuar tendo bons hábitos, para entrar no processo da meia-idade e até entrar na terceira idade como um idoso, né? Então, assim, o envelhecimento ativo é esse processo todo. E as pessoas se equivocam achando que o exercício tem que ser aplicado no envelhecimento ativo apenas quando a gente completa uma determinada idade, né? Pois é, a poupança que você faz para o envelhecimento básica é massa magra, né? Que ela determina muita coisa no organismo inteiro. Tem vários Sim. estudos sobre isso. E a massa magra a gente está cultivando, tem que estar cultivando a vida inteira. Você vai colher Uhum. massa magra por mais tempo na tua, no teu envelhecimento, ou Certeza. melhor, no teu período de idoso, pré-idoso. Mas
é a massa magra que você começou a plantar lá atrás, na tua adolescência, na tua infância, né, Sim, Vitor? e outra, músculo, ossos, tendões, tudo isso tá envolvido dentro desse processo da massa magra. E quando a gente fala a respeito dessa poupança, eu até postei um vídeo uma vez e eu coloquei a analogia da formiguinha com a cigarra. Eu acho que as pessoas, pelo menos da nossa idade, dos 30 alguma coisa para frente, vai saber a respeito A dessa parábola, historinha. né? Mas para Sim. quem não conhece a história, é basicamente o quê? A formiguinha, ela vai fazendo um estoque para que chegue o inverno, ela esteja preparada. Enquanto a cigarra, ela acaba cantando, cantarolando ali, brincando, e não faz reserva alguma. Quando chega o inverno, ela não tem estoque algum, ela padece com o inverno. Basicamente, o inverno é o envelhecimento. É a nossa fase geriátrica mesmo, a fase onde nós estamos na terceira idade. Se nós não angariarmos essa reserva quando jovens, nós vamos ter um problema muito sério quando idosos. E ser idoso não é uma sentença de cadeira de rodas ou de cama, muito pelo contrário. Nós podemos ter um envelhecimento espetacular, um processo geriátrico espetacular, mas quando bem aplicado, jovens. Excelente. Bom, quando a gente foi conversar sobre o tema da live para vocês, gente, eu e o Vitor, eu perguntei para ele que tema que ele gostaria de falar, que pudesse associar o que ele faz com o que eu faço e tudo, e ele me veio com esse tema super original, melhorar a saúde negociando com o tempo. E eu fiquei muito curioso sobre o tema, pedi maiores esclarecimentos, e a justificativa do tema foi excelente, sabe? Eu vou só fazer uma breve introdução para vocês entenderem. Eu dei uma entrevista para a CBN há uns 10 anos atrás, mais de 10 anos, onde eles me pediram para falar sobre dicas para concurseiros, né? E uma das objeções que você tem que derrubar, Vitor, para o concurseiro, para quem está estudando, é que a pessoa fala que tudo que você tiver que você oriente para ela fazer é perda de tempo de estudo, Uhum. né? E aí eu falei para eles de um estudo que mostrava que a pessoa com bons hábitos de vida, ela conseguia ter um ganho de tempo de até 40%. Como assim? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que atualmente você está estudando para concurso e você gaste 1 minuto e 10 para ler cada página de um edital todo e da matéria de um concurso, tá bom? E um concurseiro num dia, ele gasta facilmente, né, Vitor? Ele lê umas 100, umas 200 páginas por dia. Se você melhora água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, que são os hábitos de vida em geral, Certo. você consegue uma produtividade cerebral tão maior Uhum. que, em alguns casos, a mesma página vai conseguir ser lida em 40 Isso é segundos. verdade. Ou seja, Certo dia. exato, de 40 segundos para 70 segundos, você conseguiu uma economia desses 40% de tempo. Isso Exatamente. para 100 páginas, imagine, 30 segundos, você ganhou 3.000 segundos, dividido por 60, 3.000 por 60, você ganhou 50 minutos, então, no Sim. dia. Uhum. Será que nesses 50 minutos não dá para contabilizar você praticar um exercício, meia hora que seja, pegar um pouquinho de sol, o tempo que você vai ao banheiro, que vai comer, porque vai sobrar muito mais. Eu estou falando 100 páginas, um concurseiro chega a ler muito mais do que Muito isso no mais. dia. Muito mais. Então, Com certeza. hábitos saudáveis de vida, e hábito é tudo que você fez tanto, repetiu tanto, gente, que já é automático na sua vida, Sim. tá? Seja uma coisa positiva, seja uma coisa negativa. Ou seja, é Então, treinável. é treinável. Aliás, ninguém nasce com comportamentos automáticos, Sim. né? Você vai criar os automatismos baseado no que você faz. Ó, Então, hábitos desculpa. saudáveis de vida são fundamentais para você ganhar produtividade. Vitor, como é que é
Obrigado. Como é que é esse trabalho seu no dia a dia com os hábitos de vida? E depois amplia, por favor, o que mais você faz para que a pessoa negocie com o tempo com um bom saldo? Então, o que que acontece? Eu até venho batendo nessa tecla, e é uma tecla mais do que verdadeira, que hoje não há uma moeda mais valiosa do que o próprio tempo. O tempo é a moeda mais valiosa de todas, sem sombra de dúvida. Por quê? Ele não para, ele vai estar sempre valorizado, porque todo mundo quer ter tempo, ninguém quer perder tempo, perde dinheiro, mas não perde tempo. Basicamente isso. Exatamente. E esses bons hábitos é uma forma de nós negociarmos com o tempo, com essa moeda. Porque qual é a máxima dessa negociação? Se você tem um bom hábito alimentar, teoricamente, né, que nem tem uma parte do seu livro que fala assim, genética é sentença, inclusive você fez uma postagem hoje, né? Sim. Falando sobre isso. Tem gente que se desespera com a genética. A genética é uma sentença? Não necessariamente. Justamente a evolução científica da medicina e de outros meios da saúde vem justamente para rebater e combater problemas de carga genética. Então, ou seja, o que nós temos que nos preparar é que, se você tem uma boa ingesta de água, você vai ter uma resposta totalmente diferente daquele que tem uma ingesta menor. Se você faz um aporte hídrico com eletrólito, que se você é praticante de exercícios físicos, isso é necessário para a gente estar regularizando. O próprio ato dos exercícios, da atividade física, que é diferente a atividade para o exercício físico. O exercício é tudo aquilo que você programa ele, tem uma programação sobre ele. Então, se você faz uma programação, você com toda certeza vai ter um melhor aproveitamento do seu tempo. Muitas das vezes eu vejo pessoas dentro de uma academia ficando 1h30, 2 horas dentro de uma academia. Você acha realmente que o volume é compatível com qualidade? Nem sempre. Não tô, vamos deixar bem claro, tá? Pessoas e pessoas. Então, volumetria, intensidade, periodicidade é diferente de pessoas para pessoas. Mas volume não quer dizer qualidade. Basicamente isso que eu quis dizer. Então, é assim que nós vamos conseguir, de fato, negociar com o tempo. Bons hábitos, temos mais tempo, valorizamos o nosso próprio tempo e, com isso, conseguimos negociar, tendo longevidade, não só longevidade, mas longevidade com qualidade. Basicamente Sim. isso. Isso é negociar com o tempo. Sabe que você falou em tempo, eu fui pesquisar aqui na internet, aquele filme O Preço do Amanhã, um filme de 2011 com o Justin Timberlake e a Amanda Seyfried. Que tem, Não sei se vocês já viram. Tem um reloginho no punho, né? Isso, que na verdade as pessoas comercializavam tempo, porque quando acabava a pessoa morria. Sim. E o tempo era a coisa mais saudável do mundo. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, as pessoas falavam, quando o litro da água ficar mais caro que o litro da gasolina, 30 anos atrás, Sim. aí vocês vão ver o tanto que a água é preciosa. E todo mundo falava, como é isso? Como é que a água vai ficar mais cara que o petróleo? Quanto você paga numa garrafinha de 500 ml de água? Num show, na rua e tudo? R$ 5? Né? Significa que 1 litro já é 10, ou seja, já é mais caro que a gasolina. É muito mais caro. Muito. E as pessoas não se E assim, dão conta disso ainda. do ponto de vista físico, não existe coisa mais importante para o organismo do que água. E do ponto de vista de vida, de lifespan, né? Não existe coisa mais importante do que o tempo. Aí tem gente que fala, mas é muito fácil você falar isso sem dinheiro. Gente, dinheiro nada mais é do que uma representação onde você gastou o seu tempo e você converteu em moeda. Então, tudo é tempo que você investiu. Se você melhorar seus hábitos de vida, você ganha tempo, que é a moeda real que
você troca depois por vitalidade, por funcionalidade, por independência e por tempo de vida com qualidade. Porque não adianta as pessoas estarem vivendo hoje até os 100, mas a maioria que chega até os 100 está um caco, ou Sim. não chega, Uhum. né? Ontem mesmo eu estava conversando com minha amiga, ela é médica, a doutora Cláudia, e a gente estava conversando a respeito da vitamina K, né? E como que o precursor ali, como que ele pode agir contra uma célula cancerígena, né? Então, assim, se fosse só a ingesta, é fácil. Mas como que a gente aciona para a matéria-prima ser realmente utilizada? Aí que é o X da questão. Então, ou seja, os exercícios, o fisiologista, o que o fisiologista é? O fisiologista ele está sempre envolvido em pesquisas onde ele consegue entender melhor o funcionamento do caso aqui do corpo humano, né? Dentro do processo de envelhecimento, no caso da geriatria, e como que esse processo de desaceleração, que é isso que vai acontecendo, né? A nossa resposta ela vai sendo diminuída. E aí estava falando a respeito disso, né? Eu comentei sobre isso com ela. Porque o que acontece? Aí nós vamos lá para as bases de colagenose, né? Do genes COL1A1, COL1A2, como que a gente consegue ativar essa cadeia precursora. Então, em exercícios mesmo, como que seria uma forma de ativar tal mecanismo? Tem um efeito chamado piezoelétrico. O senhor já ouviu falar sobre esse efeito? Sim, mas Então, explica para o pessoal. sim, o que acontece? Basicamente, a gente usa o impacto em cadeia cinética fechada para ativar células que são responsáveis de captar massa óssea, células ósseas e mandar células ósseas. Então, é um ciclo. Ele vem em volta, e essas células são chamadas de osteócitos. Basicamente, isso é feito com exercício físico. E a gente precisa bater nessa tecla. Porque tem gente que fala, ó, não pode ter impacto. A verdade é que tudo na vida tem impacto. Agora, como você vai dosá-lo e como que você vai utilizá-lo, aí é o X da questão. Então, todo esse enredo, esse debate que nós tivemos ali, foi extremamente proveitoso, porque o que acontece? A gente pega um fato isolado, a gente não pode deixar... Ele é multifatorial, né? Então, para acionar esse efeito piezoelétrico, basicamente o quê? Os seus pés têm que estarem apoiados na base, esse impacto tem que partir de baixo para cima, de forma ascendente. Essas células são ativadas com esse impacto, que aí você consegue gerar incentivo, não é incentivo, que seria a palavra mais correta. Você Estímulo. conseguiria gerar estímulo para que a gente consiga formar osso em uma forma bem simples. O exercício faz osso à base de osso. E aí as bases de colagenose também são alteradas com o estresse mecânico para que ela seja motivada, gerado esse estímulo também para as bases de colagenose. Então, aí a gente começa a pensar lá no precursor, lá na vitamina K, como que isso pode estar ligado na coagulação do sangue, como que ela vai gerar ação direto nas bases de colágeno. É muito complexo. Só que, ao mesmo tempo, acaba se tornando simples se a gente direciona o nosso paciente, como o senhor perguntou, o que eu faço? Como eu vou direcionar ele para o movimento? Porque eu sou um profissional do movimento. O meu diagnóstico é diagnóstico cinético funcional. Então, eu preciso mostrar para ele que ele pode aproveitar o movimento, que ele deve aproveitar o movimento e como que ele vai aproveitar esse movimento. Tirar um pouco do receio, do medo daquele paciente, principalmente o lesionado, né? Que ele está com medo, o paciente com hernia de disco, o paciente com uma estenose foraminal, que ele está ali comprimindo raiz nervosa, ele acha que chegou o fim dos movimentos dele. E não Sim. é. Vai ser o fim se a gente parar. Porque daí nós vamos falar de cálcio circulante e o cálcio depositante vai gerar fibrose, vai calcificar pontos, ele vai perder movimentos, vai gerar síndrome do ombro congelado, por exemplo. Tem uma paciente que ela sofreu e sofre muito com isso. Então, é isso. O que eu faço? Eu consulto, avalio o meu paciente, vejo quais as funções que ele se apresenta, quais
esse déficit de função que ele apresenta e gera uma solução para ele, tanto com as manobras clínicas quanto com a intervenção dos exercícios que são direcionados de forma correta. Tem muitas das vezes, eu já escutei isso daí, movimente-se. Mas não é bem assim também. Você precisa de um profissional para te direcionar, para saber que movimento que você precisa fazer. Como que esse movimento vai ser administrado. Eu já cansei muitas das vezes de ver gente piorando a situação de uma ciatalgia, um exemplo, onde todo aquele quadrante está tensionado, às vezes está inflamado, e aí você não... Tem um teste chamado LESEG, que a gente estica a dura mater espinhal e acusa o ponto de possível inflamação, injeção e tudo mais. E aí você vai lá e alonga. Na hora que você faz o alongamento com a flexão e extensão do joelho, você estica essa dura mater espinhal e agrava o quadro, ou gera um quadro inflamatório que não tinha. Então, o que eu peço encarecidamente, parem de banalizar o movimento, procurem um profissional do movimento para que ele consiga te direcionar. E claro, com o diagnóstico clínico fechado, você consegue também saber, a patologia tal, para o trabalho tal. Então, é sempre multifatorial, mas as pessoas começam a isolar. E aí a gente não consegue ter mais resultados positivos, né? O resultado pode até ser negativo, ele começa a gerar um agravo. Bom, é isso. O problema de isolar, eu entendi que você quis dizer o seguinte: jogar tudo na conta do movimento e simplesmente mandar a pessoa se movimentar, né? Exato. Ou seja, você deixa de fazer uma abordagem integrativa da pessoa, né? Até porque 56% da musculatura em geral é água. Boa parte do funcionamento de cadeia de transporte de elétrons e geração de energia precisa de oxigênio, da respiração. Você vai precisar dos chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, Isso. enxofre e ATP vários outros. não vai acontecer, né? Pois é, para você ter músculo, para você ter o movimento, para você se recuperar do movimento, das lesões que a gente gera. Tem o exercício em si. Você precisa dormir, que é durante a noite que a gente se recupera, né? A maior parte da recuperação se processa, principalmente cerebral. Mas o sol, enfim, eu estou falando dos hábitos de vida que eu passei a minha carreira escrevendo sobre eles para as pessoas entenderem. Olha, muita coisa é útil, mas muita coisa é útil avançada. Se o básico estiver corrompido, Com certeza. você vai nadar e morrer na beira da praia, ou sem resultado, ou com pouco resultado, ou com efeitos colaterais. Certo. E você aplica isso na tua consulta e na tua abordagem com os pacientes? Isso, exatamente. Inclusive, a minha pretensão agora é fazer mais uma pós-graduação em fármaco. Por quê? Para associar essa questão, não para aplicar em si, mas para associar o bom direcionamento para o meu paciente. Tá fazendo isso aqui, não. Tá, beleza. Então a gente vai entender como isso pode imperar numa possível desidratação ou numa possível, entende? Que é importante e interessante. Dentro da minha consulta, o paciente chega numa condição, na grande maioria, 90% dos casos que o meu paciente chega até mim, com dor agudizada, né? Então, fortes dores, crise, né? Onde o paciente ele é todo ouvidos. Porque quando ele está com dor, ele vai escutar mesmo. Quando o paciente está bem, ele não escuta. É impressionante. É um descaso com a própria saúde que é fora do comum. Mas quando ele chega numa condição muito, já bem mais agravada, ele com certeza ele vai escutar. E é nesse momento que eu incentivo o movimento de forma correta, ou que a gente tira o pé do acelerador para algumas coisas e vá para outras. Então, dentro da consulta e do plano mesmo, né, do planejamento de tratamento, envolve essas orientações, sim. É necessário, é crucial.
Porque se a gente não direciona, e não é didático também, nós precisamos ser didáticos. Falar de forma mais simples, né? Para o paciente entender. Porque o nosso público, ele vai entender o que é o pé da barriga, ele vai entender o que é... Ele vai entender esses termos mais sucintos, mais do dia a dia mesmo. E aí a minha meta, pelo menos, e de toda a minha equipe, que hoje eu trabalho com uma equipe, é que direcione dentro do plano de tratamento o paciente desde da prática da atividade, como que ele vai praticar esses exercícios e até o que pode estar gerando influência. Quando a influência pode ser medicamentosa, a orientação é entrar em contato com o médico ou que passe o contato do médico até mim, para que eu entre em contato com o médico, para que a gente possa gerar uma solução juntos. Olha, eu estou fazendo isso aqui com ele, estou gerando uma estimulação à base de fotobiomodulação e aqui vai acelerar o processo regenerativo. O que a gente pode entrar não esteroidal? Ou o que a gente pode... Entendeu? Para a gente casar sempre esse trabalho multidisciplinar de forma mais sucinta para o paciente. Tá, mas o paciente que chega com hábitos de vida ruins para você, Certo. ou seja, doutor Vitor, eu tô com dor, tá? Eu já vim de outros profissionais, nada resolve companhia. E aí você faz um inquérito para ele dos hábitos, Certo. tipo água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, tá tudo bagunçado. Certo. Você ainda assim, que não deve ser uma coisa incomum, você coloca a mão no paciente e manda ele melhorar os hábitos em paralelo, ou muitas vezes você fala para ele para melhorar primeiro? Como é que você faz? Por que eu estou perguntando isso? Porque, para mim, hoje em dia, com 25 anos de formado, para mim é muito claro. Eu atendi uma advogada muito querida, primeira vez que veio comigo, há pouco, e assim, os hábitos de vida dela todos errados. Certo. E ela já veio de vários outros profissionais, não teve um resultado legal e tudo. A primeira coisa que eu falei foi o seguinte: olha, tá aqui os exames, você vai fazer, tá aqui os prováveis hormônios que a gente vai mexer, mas assim, enquanto isso não acontece, você precisa primeiro melhorar os seus hábitos de vida. Sim. Porque os estudos dizem, os estudos são muito fortes sobre isso, eu acho que na gerontologia também, deixando claro que o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde é o paciente fazer a sua parte, ou seja, ele melhorar os seus hábitos de vida. Né? Que é o que eu falo lá no Domine Sua Saúde, meu último livro, que está gratuito para vocês baixarem no dominesuasaúde.com.br. Gratuito, tá? Esses hábitos são, eu estou lendo aqui a página do meu livro, tem água, as pessoas não tomam água de hora em hora e depois, poxa, a matéria-vida é matéria-prima básica da saúde, água. E as pessoas não tomam água e querem ter movimento, musculatura, cartilagem, ligamento, articulação, recuperação. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. E aí, junto da água, de hora em hora mesmo... Epitelial não vai acontecer. Pois é, principalmente os tecidos que dependem muito de água, né? E a gente tem que lembrar que tanto os epitélios quanto as mucosas dependem muito de água. Sim. E para você fazer toda a biogênese de colágeno, sem água você faz um colágeno defeituoso. Pois né? Esse que é o problema. Ele até se forma, mas ele vai se formar de uma forma defeituosa, né? Com problema. Isso daí incluindo o ânelo fibroso de um disco intervertebral. Isso daí pode incluir também, porque é o seguinte, hoje está mais que comprovado que o disco intervertebral, em 3 meses, ele com núcleo pulposo extravasado. Bom, vou pegar aqui um exemplo. Né? Aqui é a segunda vértebra lombar. O que é? Aqui é o ânelo fibroso e o núcleo pulposo é o que está dentro dele. Quando ocorre uma protusão ou uma herniação, esse núcleo pulposo extravasa. Algumas vezes ele encosta na raiz nervosa, outras vezes não. Por isso que nem sempre a hernia de disco é a causa de uma dor. Porém, entretanto, todavia, um abaulamento discal e a redução do disco intervertebral e os corpos vertebrais é proveniente lá da articulação zigohipofisária que se encosta, que pode gerar uma estenose, e aí sim ela encosta uma raiz nervosa.
Então, de toda qualquer forma, beber água é importante, porque senão isso não vai acontecer, não é? Então, Sim. basicamente, tudo, no fim das contas, vai cair para o mesmo lugar. Precisa estar lá. Eu falo para as pessoas o seguinte: vamos supor que agora eu fale que eu vou dar de presente um aditivo para combustível de Ferrari para todo mundo aqui nessa live. Vamos supor, tá? Aham. Olha, cada um de vocês acabou de ganhar de brinde um aditivo de combustível para Ferrari. Quando você botar no tanque da sua Ferrari, ela vai funcionar melhor. A maioria não vai aceitar o presente, vai me sacanear ou vai devolver falando: eu não tenho uma Ferrari. Aham. Então, antes de você cuidar do corpo, esse corpo tem que existir. E o principal componente para o corpo existir é a Pois é. água. As pessoas não tomam água de hora em hora e querem funcionar. Não dá. Não Por dá. isso A que eu sou matemática não bate. conhecido. A É, matemática não bate. por isso que eu sou conhecido pelos meus colegas de integrativa e de ortomolecular como o cara que puxa o paciente para o básico. Tem até Sim. uns que falam: eu já sei o que você vai falar na palestra aí. Quando eu falo: e você faz? Uhum. Aí tem muitos que ficam chateados, porque até entre os profissionais de saúde, tem muitos que não dão valor aos hábitos de vida, Sim. porque falar de uma coisa que ele não faz é doloroso, é hipócrita, né? Respondendo a sua pergunta, que eu acabei nem respondendo, né? A gente acabou se introduzindo ali. É, Sim, é crucial que os primeiros passos de orientação sejam dados, sim, aqui dentro do consultório. É claro que quando chega em algo mais aprofundado, onde eu tenho que mudar a dieta, né, do paciente, aí eu deixo com o nutricionista para que ele se encaminhe, se comprometa com a dieta. Mas o básico é nossa obrigação, é o nosso dever. O profissional de primeiro atendimento, né, o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, é obrigação nossa. É nossa obrigação dar esses primeiros passos e orientá-lo. Porque ele está sem um mapa, e sem esse mapa ele está desorientado, ele não consegue sair de onde ele está. E na maioria das vezes é o básico bem feito, que eu costumo dizer. Fala, faça o básico bem feito. Ah, mas eu vi no YouTube, eu falei, pelo amor de Deus. Básico bem feito primeiro. Depois nós vamos ver se o conteúdo que você viu no YouTube vale a pena. Tem mais essa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o básico. O que é o básico? Ingesta hídrica, uma boa alimentação com espaço de tempo adequado, a prática do exercício físico de preferência, né? Bem organizado, periodizado, e noite de sono. Isso aqui é o pilar. Isso aqui precisa, é crucial. Ciclo circadiano está envolvido diretamente. Então, se a nossa resposta não for positiva, geralmente algum desses pilares está alterado. Geralmente é. A gente consegue regularizar ali, você já vai ver que o hormônio já começa a responder bem, você já começa a ver que a recuperação tecidual está bem, porque os hormônios estão respondendo bem. Então, tudo está ligado. O básico, esses quatro pilares. Geralmente, quando eu começo a aplicar a anamnese, o paciente ele começa a me falar o dia a dia dele e alguma dessas coisas está alterada, ó, quer ver? Policial. O policial altera muito isso. Porque às vezes ele tem que fazer o plantão de 24, 12, 48. Então, enfermeiros também tem esse tipo de problema, médicos, plantonistas tem esse tipo de problema. Todo mundo que sai muito fora desse padrão é batata. Para o cara não ter esse problema, ou está com sintomas, ele está ainda assintomático, mas ele já está com problema. Porque o sintoma nem sempre o problema vai vir seguido de sintoma. O sim. sintoma vem depois. Quer ver uma coisa interessante? Eu sempre olho para o paciente e faço uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você também, senhor. A dor na coluna, tá? Ou a dor, de forma geral. É sua amiga ou é sua inimiga? O que o senhor acha? No seu Eu ponto acho que a de dor, vista. quase sempre, ela vai ser amiga, porque sem dor você acaba perdendo o sinal de que algo está errado. Dor é um Exatamente. dos principais
sinais para você de que algo não está bom. Não Tanto tá que tem uma bom. síndrome rara onde a pessoa não sente dor, Uhum. e isso é incompatível com a vida por muito tempo, né? Exato. Aí o que acontece? Quando eu faço essa pergunta para o meu paciente, ele arregala o olho desse tamanho, quando eu falo que ela é amiga, e ainda explico. Falo, ó, sabe aquele amigo que fala aquilo que você precisa ouvir, não que você quer? Esse aqui, isso é a dor, tá? Aí quando você se automedica, usando analgésico por conta própria, anti-inflamatório por conta própria, é aquele amigo que fala o que você quer ouvir, mas na maioria das vezes ele está te oferecendo a pior coisa do mundo, tá? Então já começa por aí. A dor, ela vai acusar que tem algo de errado e ela vai conseguir me falar o que eu posso e o que eu não posso fazer. E depois, é nesse momento que o profissional entra para gerar um diagnóstico. Que o profissional entra para falar, ó, tá doendo aqui por causa disso aqui. Se a gente mudar isso aqui para. Mas na maioria das vezes, o cara vai lá, se automedica, porque o fulano, a vizinha falou que é bom, porque o primo falou que é bom, porque todo mundo falou que é bom, mas ninguém é formado em medicina, ninguém é formado como fisioterapeuta, ninguém é formado como... Não tem nada... Não estou banalizando ninguém, mas cada um age da mesma forma que eu não vou meter o pitaco para um cara que é marceneiro. Ele vai fazer do jeito... Se eu ver que tiver muito errado, é a mesma coisa para nós. Dá para saber quando a gente está errando muito. Dá para saber. E aí ele tem todo o direito do mundo de me cobrar, ou cobrar o senhor. Mas se eu estiver dentro da alçada, eu estou fazendo algo que apetece a minha área de atuação e que aquilo vai trazer algo bom para o meu paciente, ponto, acabou, sem discussão. Então, na maioria das vezes é isso. Eu vejo muito aqui dentro do consultório mesmo, pacientes que se automedicam, que usam dosagens altíssimas de anti-inflamatório. Se soubessem o que o diclofenaco sódico e o potássio pode fazer se ligando em determinadas enzimas, gerando processo de trombo, processo trombolítico acelerado, não fazia essa atrocidade com o próprio corpo. Mas assim, contar com o bom senso das pessoas hoje em dia é complicado. Você veja que existe uma campanha agora, eu assino o Medscape e vários outros periódicos de atualização médica, tá? Da medicina convencional, que é quem mais produz artigos e tudo. E existe uma campanha atual para fazer as pessoas tomarem consciência da necessidade de emagrecer, Certo. tá? Mas você vai ver que a maioria das matérias é patrocinada pelo pessoal do Ozempic, Saxenda, Victoza, Vegov e Monjaro. A maioria dos artigos. Então, assim, é a indústria da doença, e em parte a farmacêutica, que está querendo mais clientes. E tudo bem que oferecem um benefício. Só que um estudo me chamou muita atenção, que eu publiquei uma análise dele 3 a 4 semanas atrás, que foi um cara do Medscape, um colunista, dizendo que remédios para emagrecer são bem mais eficazes do que hábitos de vida. Aí eu falei, não. Tanto que na semana seguinte, eles devem ter recebido tanta crítica que eles retrataram Sim. aquilo ali. Por quê? Gente, remédio pode ser mais eficaz para você perder peso rápido, mas ninguém falou que de forma saudável e que você vai sustentar a perda depois que o remédio foi embora. E a maioria dos remédios você não vai poder continuar usando. Então, quando alguém solta um negócio desse, vocês têm que observar, aprender e tomar cuidado com outras coisas que vocês leiam por aí, que aparentemente tem a ver com saúde, mas tem mais a ver com manejo de doença. Saúde é uma coisa, manejo de doença é outra. Tá? E lida como rebanho também, né? Literalmente. Sim. Com certeza. Na verdade, a indústria quer transformar a maior parte de vocês que estão assistindo a gente, a indústria da doença, em consumidores ativos e crônicos de remédios. Não quer que vocês fiquem saudáveis. Exatamente. Não quer. Vamos deixar bem claro, eu não sou contra fármaco. Nem eu.
De jeito contra nenhum. remédio, eu não sou contra suplementação, eu não sou de forma alguma. Eu sou totalmente a favor, mas sendo usado da forma como ele foi criado, ele foi desenvolvido para ser usado. Na maioria das vezes, um anti-inflamatório mesmo é só para finalizar um processo de um tratamento, de uma reabilitação, por exemplo. Sim. Né? Ou então, para ele dar o pontapé inicial para que dê continuidade. Quer ver dar um exemplo aqui a respeito da fisioterapia pré-operatória, pré-cirúrgica. Quase ninguém faz. E qual é a importância do pré? Justamente angariar massa magra, preparar toda uma estrutura onde músculo tendíneo, né, de preferência, seja forte, estável e que tenha a menor quantidade de perca possível. Porque vai ter. Não se engane. Vai perder massa muscular. Isso é normal. Tá? Se a gente conseguir fazer uma densitometria antes e depois, você percebe que também perde, desmineraliza. Isso é normal. Porque tudo que não é utilizado, o corpo simplesmente consome. E aí, que mora o X da questão. Se você faz a fisioterapia pré, você toma menos remédio. Você Sim. consome menos, é menos agressivo para o seu fígado. Por quê? Porque ele vai ter que processar aquilo. Não tem jeito. Ele vai ter que dar um jeito de processar. Né? Então, basicamente, nós temos ferramentas hoje para muita coisa. Tá? E a ciência, as pesquisas, tem muita pesquisa boa, não tem só pesquisa ruim. Sempre tive envolvido com pesquisadores, hoje as minhas pesquisas são privadas. Eu não me envolvo mais com pesquisas vinculadas a universidades estaduais, nem federais. Por um motivo bem claro. Ali ninguém consegue alterar, entende? Só que também tem bastante fechamento. Eles fecham bastante, é muito difícil da gente difundir uma pesquisa séria, na maioria das vezes, quando é dessa forma. Mas enfim, vamos tocar nesse assunto, senão a gente vai entrar em política, daí é muito complicado essa parte. Sem Né? dúvida. Nós sabemos disso. Enfim, principalmente no cenário atual. Sim. Em resumo, nós temos ferramentas, muitas ferramentas, desde o do tratamento conservador até o tratamento mais invasivo, ostensivo, e que trabalhados juntos é fantástico. Fantástico, fora do comum. Só que é muito pouco difundido. Muito pouco difundido. E aí as pessoas ficam carentes de informação, muitas das vezes. Sim. Bom, estamos caminhando para o fim da live. Tudo que é bom acaba durando pouco. Então, eu queria fazer o seguinte. Eu vou falar um pouquinho do que eu acho que é o mais importante para as pessoas terem em 2025 o ano mais saudável das suas vidas, elas conquistarem isso para elas e manterem daqui para frente. Então, eu quero falar rapidamente o que eu acho que é o imprescindível. Depois eu queria que você, em uns 3 a 5 minutos também, que é o Certo. meu tempo aqui para a gente não estourar, falasse isso também. Quais são as dicas suas para quem assistir esse vídeo atemporal, seja nos próximos dias ou semanas para melhorar o seu ano, seja para os próximos anos, quais as dicas básicas para melhorar, para ter um ano melhor? Vou começar. Gente, na minha humilde opinião, leia meu livro gratuito. Está lá no dominesuasaude.com.br. Basta você baixar, ler e praticar. Lá eu falo sobre a influência da genética para a saúde, dicas de exames, de suplementos, de abordagem de saúde, mas o básico do livro é deixando claro para vocês o que mais funciona para recuperar, manter e melhorar a saúde, que é você melhorar os seus hábitos de vida. E lá tem questionário para ajudar você a adotar, tem o passo a passo, tem um mapa para você conquistar essa saúde. Que hábitos são esses que eu falo lá, que você pode ver com mais detalhes lá? Água, respiração, alimentação, tudo com detalhes. Exercícios físicos, sono, sol, cuidar da saúde espiritual, mental e social, gerenciar melhor o estresse e reduzi-lo, intoxicar-se menos e desintoxicar, acompanhar bons profissionais de saúde, tá? A Sara está perguntando, o link está na bio? Tá.
tá bom? Você vai no dricaroalves.com.br, tá lá o link para o livro gratuito, ou nos links que estão lá em dominiesuasaude.com.br, mas na bio tá tudo lá, tá? Os demais hábitos: suplementar adequadamente, uma conduta positiva ante a vida, de planejamento, de pesquisa, tá? Agora, de botar em prática também e ter a disciplina de continuar fazendo. Ikigai, que é descobrir seus propósitos, meditar e alongar-se rapidamente. Eu não tirei essas coisas da minha cabeça, tá? São 25 anos, no mínimo, de estudo para poder compilar esses hábitos. E se eu puder dar essa dica para vocês, para você que vier consultar comigo, eu atendo online gente do mundo inteiro, tá? Mas se você não puder por algum motivo, pelo menos leia o livro, aplique na sua vida e você vai ver o quanto vai melhorar a tua vida, tá bom? Essa é a minha dica básica. Vitor, quais seriam as suas? Olha, faço as suas palavras com relação às dicas, porque realmente isso aí tem que bater a tecla e repetir. Esses hábitos são imprescindíveis. Vou repetir. Se algum desses pilares estiver alterado, geralmente a tua vida vai estar alterada. Vai estar alterada de forma negativa. E aí, o que acontece? Eu acho que uma dica só um pouquinho fora do contexto, mas dentro do contexto, é saber identificar o que é exagero de importante. Então, eu vou dar um exemplo simples. Exagero. Eu tô com dor. Tô com dor, eu vou ter que ir no médico. Tá, essa dor é como? Você foi na academia? Eu fui. 2 dias. É dor muscular? É dor muscular. Em 2 dias, ela vai passar. Ela passou? Passou. Não é nada mais sério? Não. Então, beleza. Exagero. Não aumente uma coisa que é pouca. Não traga um problema onde não tem. Importante. Passou de 2 dias, a dor não passou ou está até mais intensa. Procure um profissional. Não se automedique. É sério, não se automedique. O preço pode ser muito caro. Eu acho que, dessa forma, respondendo o básico bem feito e sabendo quando é importante ao invés de exagero, acho que tua vida vai fluir, a vida de qualquer pessoa flui muito bem mesmo. E como o Dr. Ícaro acabou de citar, saiba escolher também o profissional que você está trazendo para a tua vida, tá? Porque eu trato aqui com os meus pacientes como se fossem aqueles médicos antigos de família, lembra? Que vem, abraça e traz rapadura e traz galinha. Eu já ganhei até leitão aqui. Então, o que acontece? Eu queria ver mais isso dentro da área da saúde, seja qual área for, medicina, fisioterapia, nutrição. Então, escolham bem o profissional que você está trazendo para dentro da sua casa, porque ele vai fazer parte da sua família. Essa é a verdade. Sim, imagina, você chega para suas férias paradisíacas, mas num lugar que você não conhece muito bem, tá bom? Você quer o melhor, você quer sentir bem. Aí te dão 3 guias para você escolher, guias para suas férias. Um mal apessoado, não parece saber muito do que está falando, uma cara de abobado, sujo, sabe? O outro, ele está bem apessoado e tudo, mas é grosso igual uma porta com você, sabe? E um ar de prepotência e arrogância. E o terceiro parece ser humilde, composto e conhecer como guia e te trata bem. Qual que você vai escolher? É claro que eu vou escolher o terceiro, né, doutor Ícaro? Por quê? Porque esse é o que parece que vai me guiar melhor nas minhas férias paradisíacas para eu poder aproveitar o lugar onde eu estou. Joia! Imagine que todo profissional de saúde que você coloca na sua vida, desde o médico até o dentista, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o enfermeiro, o psicólogo, o fonoaudiólogo, sabe, o nutricionista, todo profissional de saúde vai ser um guia. Todos eles vão ser um conjunto de guias para te guiar rumo a um objetivo. Então, se o seu objetivo não, eu quero me livrar desse sintoma, talvez qualquer um sirva. Se livrar a qualquer custo. Mas não, eu quero me livrar às custas de me sentir mais saudável, bem, produtivo, funcional e resolvido. Aí a história é outra, né, Vitor? Totalmente diferente.
Totalmente Aí, diferente. Porque eu gosto de usar a analogia do carro. Nós somos como um carro. Se não faz a revisão do carro, o carro para. Outra coisa interessante. Não é porque você consertou uma peça do carro que essa peça nunca mais vai quebrar. Também tem isso. Então, saiba muito bem fazer a revisão e saber quem está fazendo a revisão do seu carro. Porque você vai precisar. É um fato. É indiscutível. Vai precisar. Você sabe que isso me lembrou que o cardiologista, o cirurgião cardíaco, foi pegar o carro na oficina e ainda não estava pronto. Então ele parou do lado do mecânico, lá embaixo do carro, né? E o mecânico mexendo e tudo, e o cirurgião olhando. Aí o mecânico, pois é, doutor, é, você mexe em máquina e eu também. Olha só, eu estou consertando a sua máquina. Por que o senhor ganha mais do que eu? Aí o cirurgião cardíaco fala: experimenta consertar o carro com ele funcionando. Eu adorei essa. Mas é basicamente isso. É basicamente isso. Se Sim, eu pudesse desligar o paciente, fazer a distração da coluna, estabilizar. Mas não é assim que funciona. E se a não gente é. sedar o paciente, aí que nós vamos ter um problema mesmo, gravíssimo. Porque daí não vai ter a ativação do básico, que não vai haver aquela recuperação que a gente precisa do movimento para hidratar aquele disco. Então é basicamente isso mesmo, não tem como desligar. A gente tem Sim. que deixar ele ligado. E outra coisa, não espere para melhorar seus hábitos de vida e procurar um bom profissional, como o Vitor bem pontuou. Não espere a doença ou sintoma aparecer para fazer isso, tá? Uma vez naquele programa famoso que tinha no passado, o Vitor vai morrer de rir agora. O programa chama-se Mal-Estar. Vocês sabem qual programa, né? Passava numa rede aí. Enfim, pois Realmente. é, programa Mal-Estar, porque basicamente só dava dica porcaria. Mas Era enfim, altas dicas. pegaram um nefrologista lá e nesse dia, por coincidência, o Ícaro estava assistindo, porque eu não assisto TV aberta, mas estava lá na TV de algum lugar que eu fui. Então tá. E aí perguntaram para ele, doutor, e esse negócio de tomar 2 litros de água por dia? Ele não tem necessidade. Você tem que tomar água quando sente sede. Se nós temos o mecanismo da sede, para que precisa ficar se encharcando? Aí o pessoal do mal-estar, é verdade tudo. Me deu vontade de ligar para lá, Vitor, e falar assim, o senhor tem carro? Aí ele ia falar, tenho. Qual carro? Ah, sei lá, uma Mercedes, um BMW, joia. E você faz revisão no carro? Faço. Mas você espera o carro quebrar para fazer revisão? Não, senão não é revisão. Tem que ser antes. E para Sim, que a revisão? Para não quebrar ou para quebrar com menos gravidade, reparar exatamente. mais facilmente, Falei. né? Uhum. Então tome água de hora em hora, mesmo sem sede, para evitar quebrar pesado. A mesma coisa com os hábitos de Uhum. vida. Não espere a doença vir para melhorar seus hábitos de vida e procurar um bom profissional. Faça antes para você adoecer menos Sim. e se recuperar melhor. E o livro vai ajudar, dominesuasaude.com.br, e vocês seguirem o material do Dr. Vitor ou consultarem com ele também. Vai Obrigado. ajudar bastante. Tá Obrigado bom? mesmo pelo prestígio. Quero Que agradecer isso. pelo convite. Foi espetacular. Espero que tenha mais vezes. Foi muito bom. Também espero. Gente, que Deus abençoe muito vocês, guie e proteja vocês e famílias. E eu vou deixar o Vitor fazer a despedida final aí, sabe? Para o vídeo ficar gravado e a gente se vê nas próximas lives. Vitor, 1 minuto aí para você. Pessoal, quero agradecer muito, principalmente a Deus. Como bom temente e cristão, eu quero que todos sejam muito abençoados. Obrigado por estarem aqui e espero que tenham absorvido bastante coisa, porque foi de coração. Tanto eu quanto o Dr. Ícaro, a gente emprega nosso ofício com muito amor mesmo. Então, sintam-se em casa. Quem quiser saber mais, me siga ali no Instagram e siga o Dr. Ícaro também, dos meus pacientes que estiveram aqui, porque é um excelente profissional. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Você é um excelente profissional e obrigado por ter aceito o convite. Sucesso na sua carreira, na sua vida. Que Deus abençoe. Amém. Um abraço. Um abraço. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.